Uhum. Bom, meninas, então vamos lá, ó. O que esse capítulo 5 vai falar, tá? Ele vai falar sobre a sessão de avaliação. Essa sessão de avaliação que o Ditbeck quer trazer é antes da terapia, tá? É como se fosse, entre aspas, quase um bate-papo aí, que vai contribuir muito na construção do diagnóstico, tá? E aí vem acompanhado também, né, do preenchimento da conceitualização, né, que a gente já conversou, se eu não me engano, está no capítulo, acho que 2, 3 ou 4, algo assim. Mas vamos lá, ó, sessão de avaliação, o que que ela fala, tá? E quais são os benefícios? Ajuda na formulação do caso, na conceitualização, ali, planejamento do tratamento, atenção aos problemas presentes, funcionamento atual do paciente, né? Atributos positivos, pontos fortes e na formulação do plano geral, tá? Vamos lá, ó. E aí, o que que ela fala, não é? Que pode resultar aí em um diagnóstico ruim, né? Ou falhas em um diagnóstico, se acontecer o quê? Olha só, você tiver informações incompletas, os clientes deliberadamente esconderem informações, como, por exemplo, alguns clientes com problemas com o uso de substâncias ou transtornos alimentares, pacientes egocintônicos, aí eu coloquei aí, ó, que é suprir as necessidades do ego, né? Eles podem fazer esse movimento aí, de repente esconder, não é, algumas informações, e você erroneamente atribuir determinados sintomas, por exemplo, isolamento social, a um transtorno particular, que no caso seria a depressão, quando outro transtorno também está presente, que é a fobia social. Então, assim, quanto mais informação, não é, nesse momento da avaliação, é importante, que vai, né, contribuir aí ao longo da caminhada para chegar num diagnóstico mais preciso, né, digamos assim. E aí ela traz aí, eu deixei assim, ó, nesse capítulo, você encontrar respostas para essas perguntas. Olha só que interessante. Quais são os objetivos e estrutura da sessão de avaliação? Como você conduz a sessão de avaliação? O que você faz na parte um, que é o início da sessão? O que você faz na parte 2, que é a condução da avaliação? O que você faz na parte 3, que é o relato das suas impressões diagnósticas, definição dos objetivos amplos e relato do seu plano de tratamento geral. E, por último, o que você faz na parte 4, que é a definição do plano de ação, tá? Bem, vamos lá, ó. Sim, perdão, continuando. O que você faz na parte 5, que é o estabelecimento das expectativas para o tratamento. O que você faz na parte 6, que é o resumo da sessão e obtenção de feedback. E, por último, o que você faz entre a avaliação e a primeira sessão de tratamento. Olha aí, ó, que interessante, tá? Bem, vamos lá, ó. Objetivos da sessão de avaliação, tá? Coletar informações positivas ou negativas para fazer um diagnóstico acurado e criar uma conceitualização cognitiva inicial e um plano de tratamento, tá? Determinar se você será um terapeuta apropriado e poderá fornecer a dose, né, adequada de terapia, que é o nível de assistência, frequência das sessões e duração do tratamento. Descobrir se serviços ou tratamentos adjuvantes, como medicação, podem ser indicados, dar início a uma aliança terapêutica com o cliente e com familiares, se for relevante, familiarizar o cliente ATCC e estabelecer um plano de ação fácil. Tá tudo certo, meninas, até aqui? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Silvia, eu queria perguntar, essa questão da avaliação, ela não é de fato a anamnese, né? Ela é diferente da amnese. Anamnese, desculpa. Sim, sim, tá? Na verdade, esse capítulo 5, Judith Beck quer dar algo mais amplo, tá? Eu penso que a anamnese entra aí entre a sessão de avaliação, que é essa entrevista inicial, vamos dizer assim, e também já na primeira sessão de terapia, tá? A anamnese pode entrar nesse meio aí. E penso também que a anamnese ela pode ser feita por escrita, que no caso dá para paciente preencher,
tá? Que eu já fiz isso e ajudou também bastante. A paciente foi super bem detalhista, ela preencheu pelo PDF, super completa, ajudou bastante. Ou tem pacientes que é difícil, né? Eles são resistentes, né? Ou fica adiando em preenchimento aí da anamnese. E aí eu preencho às vezes na sessão. Não que eu paro para escrever, sabe? Antes eu já vejo ali o que eu posso perguntar, tá? E aí eu já vou inserindo indiretamente, sabe? Sim, ok. Eu tava em dúvida se é, era antes, depois, ou durante, ou junto com a anamnese, essa questão da avaliação aí. Mas agora acho que deu a entender. Esse é o primeiro contato com o cliente, com o paciente, né? E Isso, depois, digamos, numa próxima sessão, a gente pode dar início à anamnese, já isso. trazendo algumas informações desse primeiro contato, que é a sessão de avaliação. Boa, Alessandra, exatamente isso. Perfeito, obrigada. Nada, imagina. Vamos lá, ó. É importante também que os clientes enviem, ó, essa parte é interessante, tá? Que os clientes enviem ou providenciem o envio de relatórios relevantes de clínicos atuais ou anteriores, incluindo profissionais da saúde e saúde mental. É continuação, coloquei um ponto aí, mas não tem. Check-up médico recente, tá? Por exemplo, hipotiroidismo pode ser confundido com depressão. Olha aí como é interessante ter um, um relatório médico, né? Veja, vou dar um parênteses aqui. Se não tiver um relatório médico, tá? Antes, a pessoa fala, não, não tenho nada, até o primeiro atendimento que eu tô marcando. O que que eu sugiro e recomendo, tá? Foi até uma fala de um colega psicólogo há um tempo atrás, em forma de brincadeira, mas valeu, me chamou a atenção. Porque ele falou assim, ó, em forma de brincadeira, que nós, psicólogos, a gente não lembra que o paciente tem um corpo. E o que que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes é importante pedir exame de sangue para o paciente. Porque olha aí o que está falando nesse caso. O hipotiroidismo pode ser confundido com depressão, entende? Tá? E aí, às vezes, a gente acha que é algo subjetivo, quando vai ver, não é? Uma medicação ali já tira bastante a pessoa do sofrimento, ele fica funcional e contribui aí muito no processo, né? Então, tá? Eu olho para isso, eu peço, porque contribui aí no caminhar, né? Do processo dele aí de autoconhecimento, tá? Então, sugiro e recomendo que faça isso, que ajuda bastante. Continuando. Uma boa prática é informar o cliente durante, perdão, uma boa prática é informar o cliente durante o telefonema inicial de que geralmente é útil que um familiar, parceiro ou amigo de confiança o acompanhe à sessão de avaliação para fornecer informações adicionais e ou saber como poderá lhe ser útil, tá? Esse item aí que o Judith colocou me chamou a atenção, porque confesso que eu nunca fiz isso, a não ser com adolescente ou criança, né? Mais adolescente que eu digo, porque eu não atendo criança. Mas né? Interessante para se o paciente se sentir confortável, por que não, não é? Um familiar, um parceiro, um amigo. Tá, vamos lá. E como se dá, olha que legal. Eu acho tão legal esse livro da Judith Beck, tá, gente? Sabe por quê? É um curso passo a passo que ela dá, viu? Principalmente quem está iniciando na TCC. Incrível, ajuda bastante. Olha aí, ó, ela vai dar agora, por exemplo, ó, estrutura da sessão de avaliação. Eu achei engraçado quando ela colocou isso daí, cumprimentar o cliente. Interessante, né? Decidir colaborativamente se um familiar ou amigo deve participar da sessão. Definir a pauta e transmitir expectativas apropriadas para a sessão. Conduzir a avaliação psicossocial. Definir objetivos amplos. Relatar seu diagnóstico provisório e seu plano de tratamento amplo e familiarizar o cliente com a TCC. Estabelecer colaborativamente um plano de ação. Definir as expectativas para o tratamento e resumir a sessão e feedback. Mas aí nos próximos slides ela vai, vamos dizer assim, ó, esmiuçar cada item aí, tá?
e vai ficar mais claro o que ela está falando aí, ó. Estamos juntos até aqui, meninas? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Vamos lá. Pronto, aí, ó, o primeiro ponto, parte 1. Definindo a pauta. Eu quis colocar ao pé da letra esse diálogo que Judith Beck traz lá no livro com o paciente dela, Abe, tá? Só para trazer mesmo na íntegra para vocês verem como é que é e refletir a partir daí. Vamos lá, ó, que Judith Beck começa, né? Abe, conforme expliquei ao telefone, esta é a nossa sessão de avaliação. Não é uma sessão de terapia, portanto, hoje não iremos trabalhar nos problemas. Vamos começar a fazer isso na próxima vez. Hoje, preciso lhe fazer muitas perguntas. Que aí ela vai apresentando uma justificativa, né, do motivo pelo qual ela está fazendo as perguntas. Para que eu possa fazer um diagnóstico. Algumas das perguntas serão relevantes, outras não serão, mas preciso fazê-la para que possa incluir os problemas que você tem e excluir os que não tem, tá? E aí, né, coloca aí, sendo colaborativa, eu acho que é no caso de acolhimento, né? Tudo bem? Aí ele fala, sim. Ela continua. Provavelmente precisarei interrompê-lo algumas vezes para que possa obter a informação de que preciso. Se isso incomodar, você me avisa. Né, ele diz sim, ela continua. Antes de começarmos, gostaria de lhe dizer o que esperar. Isso é o que chamamos de definição da pauta. E é algo que fazemos a cada sessão. Hoje preciso descobrir por que você está aqui. O que vou lhe perguntar sobre os sintomas que você vem apresentando, como tem funcionado ultimamente e sobre a sua história. Tudo bem? Sim. Em segundo lugar, vou lhe perguntar acerca do que está indo bem na sua vida e quando foi o melhor período da sua vida. Depois vou pedir que você me conte alguma outra coisa que acha que eu deveria saber. Isso lhe parece bom? Ele concorda com a cena de cabeça, né? Está meio assim, né, apreensivo. Ela continua. Terceiro, vou lhe dar minha opinião sobre o seu diagnóstico, mas posso precisar examinar seus registros e formulários e as minhas anotações e conversar mais com você a esse respeito na próxima semana. Quarto, vou lhe dizer em que acho que deveríamos focar no tratamento. E durante o processo, vou lhe falar mais sobre a TCC e lhe perguntar o que tudo isso lhe parece. No final, definiremos objetivos abrangentes sobre como você gostaria que sua vida fosse diferente. Então, vou lhe perguntar se você tem alguma pergunta ou preocupação, ok? Sim. Mais alguma coisa que deseja abordar hoje? Bem, seria bom saber quanto tempo vai durar a terapia. Ela começa a fazer algumas anotações. Boa pergunta. Falaremos sobre isso no final da sessão. Ele, ok. Embora, ó, eu tô indo para o próximo slide, mas deixa eu dar uma pausa aqui, porque o que eu percebo, tá? Um pouco do livro aí da Judith, fui lendo um pouco, né, do pai dela, Beck, né? Que, assim, ó, essa entrevista mostra, um modelo bem rígido, sabe? E que eu quero dizer com isso, tá? Que os americanos agem assim, né? Porque Beck, né, Judith, eles são americanos, tá? Eles, não é? Ela fala, ó, primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. O que eu tenho para dizer é que aqui no Brasil, sabe, a nossa cultura não é muito assim, tá? No sentido que eu digo, se a gente pegar de maneira muito rígida com os pacientes, entende? Então, se não me engano, foi no capítulo anterior, enfim, nos capítulos anteriores, quando o Judith Beck fala que essa abordagem, ela se adapta culturalmente, veja você, tá? Então, o que eu quero dizer, nessa entrevista está um pouco rígida, ó, cada terapeuta tem um manejo aí de sentindo, vamos dizer assim, que eu chamo feeling, sabe? De como tá conduzir o paciente nesse lugar, mas é um exemplo que ela traz aí, não é? Para quem está iniciando e ajuda bastante. Faz sentido, meninas? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, viu?
Bem, vamos lá. Parte 2. Aí ela já começa aí, ó, realizando a avaliação. Se informar sobre muitos aspectos da experiência atual e passada do cliente, ter um plano de tratamento sólido durante as sessões, planejar o tratamento dentro das sessões, desenvolver uma boa relação terapêutica e realizar um tratamento efetivo. Outra parte importante da avaliação, ou da primeira sessão de tratamento, é perguntar aos clientes como eles passam o seu tempo. Como eles passam o seu tempo, tá? Que aí eu coloquei de maneira resumida, ela faz perguntas lá, por exemplo, de perguntar para ele o que ele faz desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tá? Porque eu fui percebendo nesse paciente aí da Judite, né, que tá o Weibe, que ele estava com depressão. Por quê? Porque tem momentos ali que, se não me engano, ele fica de pijama o dia inteiro em casa, entende? Tá? Tem um dia que ele nem sai, né? Então, né, a gente colhendo essas informações aí, não é? Já vai contribuindo aí para a gente tendo um diagnóstico ali do que está acontecendo já, né? E às vezes o paciente, a pessoa não vai falar, né? Porque é constrangedor. Ai, eu não troco de roupa, né? Mas enfim, né? Fazendo essa pergunta, essa condução aí, a gente já vai contribuindo para o nosso trabalho, a verdade é essa. Último ponto, informações também sobre sua experiência diária, facilita a definição de objetivos e ajuda a identificar atividades positivas que você pode encorajá-los a fazer com mais frequência. Olha aí, tá? Vamos lá, meninas. Faça anotações e investigue também variações em seu humor. Deixa eu dar uma pausa aqui também. Esse variações em seu humor, eu não sei se vocês utilizam, tá? Mas é aquele formulário de escalas de humor, não é? Onde a gente avalia o grau, nível, né? De depressão, ansiedade e nível de esperança. E essa avaliação é para a gente aplicar uma vez por mês durante 3 meses, tá? Não sei se vocês têm, se vocês não tiverem, eu tenho e posso enviar para vocês. Ajuda bastante. Por quê? Porque eu fui percebendo com alguns pacientes que no decorrer dos meses, tá? Olha só que interessante o movimento que vai acontecendo. Porque eu fiz até num gráfico esse formulário. Conforme os meses vão passando, que a pessoa vai preenchendo o segundo, terceiro mês, o que acontece? Eu fui percebendo que foi diminuindo o nível de depressão e ansiedade e foi aumentando de esperança. Olha que interessante, tá? Esses dias assistindo uma palestra de um rapaz que também é psicólogo e atende aí com abordagem TCC, o que ele falou? Me chamou a atenção, achei interessante. Que a TCC, ele é como se fosse um remédio natural. Quero dizer com isso, que muitas vezes o paciente nem precisa inserir remédio, entende? Psiquiátrico. Só o que ela traz ali, as técnicas, já ajuda bastante o paciente a sair do sofrimento. Tá? E não sei se eu já compartilhei com vocês, mas se eu compartilhei, eu vou retomar. Que na minha prática, como é que eu faço? Sabe? Faço assim, ó, eu falo para os pacientes até, porque muitos, às vezes, que nunca fizeram terapia, chega imaginando que a gente medica, né? Que a gente dá receita médica, né? Então, o que eu falo para eles? Que não, né? Nós psicólogos não damos receitas médicas, mas eu, Silvia, terapeuta, trabalho como? Que primeiro eu faço assim para eles, ó. Eu vou por esse caminho aqui que é natural. O que é esse caminho natural? Eu falo para eles, vamos começar com o processo de autoconhecimento, vamos cuidar da alimentação, vamos olhar para a atividade física, tá? Entre outras práticas aí que a gente pode inserindo, tá? Né? De maneira natural para contribuir aí para a pessoa sair do sofrimento. Se eu vou percebendo que ainda tá muito difícil, sabe? Tá paralisante, ou a pessoa tá tendo muita recaída, sabe? Ela começa aí e tal, aí daqui a pouco ela desce, né? Tá? Aí é onde colaborativamente, a gente pensando juntas, aí eu falo para eles que a gente vai pelo meio artificial, então, tá? Que insere um remédio.
Muitos, só da gente falar isso, né, acho que a gente já conversou, dá gatilho aí, a pessoa ativa gatilho de desvalor, já percebi isso aí, tá? Enfim, então, assim, eu falo com cuidado, falo também que o remédio não vai viciar, porque eles chegam também com essa visão, eu tenho medo de que eu vou ter dependência e tudo mais. É o que eu falo para eles, e é científico, e é verdade, se não me engano, foi feito estudo na USP, que quando a pessoa, tá, insere a terapia, e vem para a terapia, insere o remédio, e vão juntos, é científico o quanto tem benefícios, o quanto a pessoa sai do sofrimento, o quanto é real a pessoa sai de uma depressão. A pessoa ter menos ou não ter mais crise de ansiedade, de pânico, enfim, ela fica mais estável, né? Ela fica aí mais modelando as emoções dela, não é? É científico. E aí que eu falo para eles, então, a gente vai com a terapia, com o remédio, com o tempo a gente tira a terapia, perdão, a gente tira o remédio, também pode tirar terapia ou não. Tem pacientes que estão comigo e, sabe, 2, 3 anos, enfim, cada caso é um caso, tá? Falo isso para eles não ter uma visão distorcida do que é o remédio, porque eu entendo, né? Muitas vezes, né, tem crenças aí, né, negativas e limitantes, mas veja, é o que eu falo para eles, hoje a medicina está muito evoluída, não é verdade? A gente tem remédios aí que tira a gente, né, do sofrimento, de uma dor, o analgésico, enfim. Não é sobre usar remédio, é não ter dependência, não é? Esse é o ponto. Tá, então é isso. E se vocês quiserem depois o formulário, eu tenho, só me lembra. Ó, continuando, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, viu? Eu paro aqui. O grau em que interage com a família, os amigos e as pessoas no trabalho, seu nível geral de funcionamento em casa, no trabalho e em outros lugares, como eles passam seu tempo livre, atividades que lhe proporcionam uma sensação de prazer, realização e ou conexão, atividades de autocuidado e atividades que estão evitando, tá? Eu peguei também na íntegra o que está no livro a respeito das anotações, que é interessante, tá? Pode às vezes até levar mesmo por escrito e olhando ali, perguntando para o paciente. Ajuda muito, tá? Nessa sessão de avaliação, e é isso, na construção aí de um diagnóstico mais preciso. Aí ela traz aí, ó, dicas clínicas. Olha só, vamos lá. Quando os clientes fornecem muitas informações, você pode estruturar suas respostas para que tenha tempo de realizar o que precisa fazer. Fornecer uma diretriz pode ajudar. Por exemplo, para as próximas perguntas, preciso apenas que responda sim ou não tenho certeza. Sim, não ou não tenho certeza. Ou em uma ou duas frases. Quando os clientes começam a fornecer detalhes desnecessários ou tentam sair pela tangente, achei engraçado quando ela falou isso, é importante interromper gentilmente e dizer, lamento interromper, mas eu preciso saber. Olha que interessante, né? Impaciente, sim, que eles vão mudando de assunto, né? Porque, né, às vezes tocar em alguns pontos é muito desafiador, mas vai contribuir aí, não é? Para a gente ajudar de maneira mais precisa, não é? No caso do paciente. E aí ela continua. Quando o cliente expressa preocupação porque o tratamento anterior não funcionou, deixa eu dar uma pausa. Esse anterior que ela está falando, ó, é quando o paciente vem de outro profissional, tá? Deixa eu começar. Quando o cliente expressa preocupação porque o tratamento anterior não funcionou, reforce-o positivamente. Que bom que você me disse isso, por expressar seu ceticismo e apreensões. Pergunte se ele acha que tinha uma boa relação com seus terapeutas anteriores e se a cada sessão seus terapeutas definiam pautas, descobriam com ele o que poderia fazer para ter uma semana melhor, garantiam que os pontos mais importantes da sessão fossem registrados para que ele revisasse diariamente em casa, o ensinavam como avaliar e responder ao seu pensamento, o motivavam com sucesso a mudar seu comportamento e solicitavam feedback para garantir que a terapia estivesse no rumo certo.
Também quero dar uma pausa aqui, ó, tá? É, já tive pacientes, escuta que interessante, tá? Por isso que é importante a gente ir para a prática para ir pegando mais ou menos o manejo aí, né? Já tive pacientes, não foi um nem dois, viu? Foram alguns. Que eles vinham de um atendimento, não era nem de terapia, tinham passado apenas por entrevista também, tá? Com terapeutas, psicanalistas, tá? E aí, é totalmente diferente, né, da abordagem da TCC, né? O psicanalista clássico ficaria atrás do paciente, só falando aham, aham, e não interfere, não tem nenhuma intervenção em nada, né? Já a TCC é o oposto. A gente é muito participativo. A gente está ali ativamente, olha isso, a pauta, e a gente tem que estar para a tarefa de casa, responder os... Enfim, quando o paciente está falando em algo importante, a gente interfere. TCC é ativa, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? E eu inseri o paciente e falei para ele sobre isso. Eu dei uma pausa até e falei das diferentes abordagens para eles se situarem, tá? E o que eu falei para eles? Não que a psicanálise não seja agradável ou a pessoa se sinta desconfortável. Eu penso que, de repente, não era o momento ainda da pessoa ir já para uma psicanálise, porque ela é muito profunda, ela é fantástica. É fantástica. Tanto é que Beck, ele era psicanalista, né? Depois que ele foi desenvolver a TCC, tá? Então, né, TCC bebeu na água da psicanálise. Mas é interessante a gente situar o paciente, não é? O que é TCC, o que é a psicanálise, para ver, né, como vai ser a adaptação aí dele, e até mesmo falar que a TCC, ela já mais é isso, participativa, pode ser que a gente interrompa, a gente vai trabalhar isso com tarefa de casa, enfim, tá? Isso daí já traz um certo conforto para o paciente, tá? Já percebi isso daí. Tá bom, meninas? Vamos para o próximo. Sim, ela continua. A maioria dos clientes não teve experiência com esse tipo de tratamento, e você pode dizer: fico feliz em saber que seus terapeutas anteriores não fizeram todas essas coisas. Parece que nosso tratamento aqui será diferente. Se fosse exatamente igual a de suas experiências passadas, eu teria menos esperança. Não leve ao pé da letra os relatos do cliente se ele disser que um terapeuta anterior realizou todas essas atividades em cada sessão. Empregue mais tempo descobrindo o que aconteceu exatamente, sobretudo se o terapeuta forneceu tratamento individualizado para o cliente e seus transtornos específicos, baseado nas mais recentes pesquisas e diretrizes práticas. De qualquer modo, você pode encorajá-lo a experimentar seu tratamento por 4 ou 5 sessões e indicar se você e ele podem, depois disso, examinar se o tratamento está funcionando bem. Meninas, alguém levantou a mão? Foi errado. Ah, tá bom. Tá jóia. Então, vamos lá, continuando. Parte 3. Relatando suas impressões diagnósticas, definindo objetivos mais amplos e relatando seu plano de tratamento geral. Quando você não está seguro sobre o diagnóstico do cliente, explique que precisará de tempo para revisar suas anotações, os formulários que ele preencheu e relatórios anteriores. Para muitos clientes, no entanto, é apropriado fornecer sua impressão inicial do diagnóstico e dar esperança de que pode ajudá-lo. Olha aí, né, tendo um acolhimento com o paciente, não é só para ele se situar aí como é que está o andamento aí, não é, dos encontros, né, que já teve com ele. Só uma pausa antes de entrar nessa parte 4. Eu não me lembro se é na terceira sessão, segunda, terceira sessão, tá? Que existe essa avaliação, tá? Se levam 2, 3 sessões, tá? Para existir essa avaliação, tá? Eu estou trazendo isso porque muitas vezes a gente, né, parece que falar da sessão de avaliação é na primeira.
Não, tá? E às vezes é importante falar isso até mesmo para o paciente. E pode ser, no caso, né, se for um primeiro encontro, eu falar para ele, tá? Que de repente 2 ou 3 sessões vai ser encontros aí de entrevista para ir colhendo dados, claro que pode já aprofundar em alguns temas, mas não é como se fosse uma amizade, tá conhecendo mesmo a pessoa ali, né? Você tá pegando as informações, não tem como ali já aprofundar na infância e já nas vidas emocionais do paciente, não é verdade? Porque a pessoa nem tá ali. Então, não é? De repente, essa avaliação e essa entrevista, penso, eu agora, que já tem uma oportunidade para ir conhecendo também o paciente, né? Se ele é uma pessoa mais rígida ou não, se ele é uma pessoa mais racional ou emocional, enfim, não é? Uma oportunidade também de ir conhecendo. Bem, quarta parte. Essa quarta parte eu achei interessante que se colocar até esse print também aí do livro, tá? Ó, definindo o plano de ação. Olha que interessante. Esse plano de ação, Judith Beck, se não me engano, ela escreveu esse plano e entregou para o Weibe. Vamos ler? Deixa eu ver se eu lembro, ó. Coloque este plano em ação. Sim, ela entregou para ele, olha aí. Coloque este plano de ação ao lado da cafeteria e leia todas as manhãs e novamente no fim do dia. 1. Anotações da terapia. Quando eu começar a me sentir mais deprimido, devo me lembrar de que o plano da terapia faz sentido. Com a ajuda de Jude. A intimidade, né? Vou trabalhar em direção aos meus objetivos a cada sessão, passo a passo. Vou aprender como avaliar meu pensamento, o qual pode ser 100% verdadeiro, 0% verdadeiro ou em algum ponto intermediário. A forma como vou melhorar é fazendo pequenas mudanças no meu pensamento e comportamento todos os dias. Olha que interessante, não é? Segundo, sair com os netos para tomar sorvete. 3, dar a mim mesmo o crédito por fazer tudo o que está escrito acima e por fazer tudo o que ainda é um pouco difícil. Por fazer mesmo assim. Olha só. Tá? É um reforço aí, né? Para uma extensão da terapia, né? Que a Judith Beck até chama isso daí de cartão de enfrentamento, né? Então, ó, de preferência colocar ali onde ele bate o olho. Sei lá, né? Aí, ao lado da cafeteria, porta de geladeira, porta do guarda-roupa, para ele já voltar para lá. Eu faço isso com alguns pacientes, tá? Alguns pacientes, o que que eu faço? Eu não coloco assim um plano de tratamento, mas eu falo para eles que no fim, o paciente começa de um jeito na sessão e sai de outro jeito. Já percebi isso aí, sabe? Eles chegam um pouco para baixo e eu percebo que eles saem aí um pouco mais motivados. E aí eu falo para eles o que a gente conversou ali na sessão. É interessante anotar em forma de frases e deixar no lugar onde eles possam ver, tá? Porque no intervalo de uma sessão para outra, em uma semana, às vezes não, né? Como vem pensamentos distorcidos, né? Pensamentos disfuncionais, pode ter gatilhos aí que a pessoa se sinta, né, desconfortável, e aí às vezes é convidativo para ter recaída. Então, ela bateu o olho naquele cartão, ela já volta para um lugar aí mais funcional, né? Que faça mais sentido para ela. Enfim, ajuda bastante, viu? Super recomendo esse cartão de enfrentamento. Ou até mesmo fazer, olha, isso daqui Judith Beck traz, né? Compartilhar com o paciente, dá para ele o plano de ação, e acredito muito que eles tenham pensado colaborativamente nesse plano de ação. Vamos lá, ó. Quinta parte. Estabelecendo expectativas para o tratamento. Criar nos clientes expectativas razoáveis para o tratamento. Costuma ser melhor sugerir uma avaliação de 2 a 4 meses para muitos clientes com depressão maior evidente. Embora alguns possam precisar de menos sessões ou ser limitados por questões financeiras ou pelo seguro. Outros clientes, em particular, aqueles com transtornos psiquiátricos crônicos ou com comorbidade,
com o uso de substâncias ou outros transtornos da personalidade, podem precisar de mais tratamento. Clientes com doença mental grave ou recorrente podem precisar de tratamento mais intensivo quando estiverem mais altamente sintomáticos e de sessões de reforço por um longo tempo. Bem, deixa eu dar outra pausa aqui, ó. Não sei a prática de vocês, mas não percebo a pessoa saindo do sofrimento aí, sabe? A pessoa ficando um pouco mais genuinamente funcional 2 a 4 meses. Eu não sinto esse movimento. Com pacientes semanais, tá? Eu percebo 6 meses, nossa, para mais, 8, 9 meses. Teve um caso de uma paciente, tá? Depois de um ano. Olha a fala dela. Ela falou assim, nossa, agora que eu entendi, nossa, é verdade, né? Enfim, né? Existem casos e casos, mas eu acho delicado falar assim com precisão, tá? 2 a 4 meses, porque eles ficam nessa esperança, sabe? Tá? E aí pode dar até gatilho de ansiedade, tá chegando aí nos 4 meses, a pessoa não se perceber bem, e aí ela vai achar que nosso trabalho não está funcionando. Então, eu não dou datas precisas. Eu falo para eles que cada caso é um caso. Mas é isso, geralmente 6, 8 meses para mais. E aí, às vezes, eu até compartilho, né, esse exemplo dessa paciente que eu trouxe. Depende. Teve até foi um paciente, homem ou mulher, gente, foi a semana passada. Olha o que a pessoa falou. A pessoa falou assim, que ela não, antes de fazer terapia, que ela ouvia as pessoas fazendo terapia, aí às vezes numa roda de conversa a pessoa compartilhava, né, que já estava 1 ano, 2 anos, aí dentro dela disse que olhava a pessoa e pensava, nossa, 1 ano, gente, como assim 1 ano, 1 ano e meio, a pessoa sair do sofrimento, meu Deus, a pessoa se curar de jeito nenhum. Veja você, hoje ela já está 2 anos em terapia, ela falou assim, nossa, gente, é outra coisa, por quê? Porque você pode, o que aconteceu comigo, ela falou, estava na terapia, caminhando, se não me engano, depois de 1 ano, 1 ano e meio, teve recaída, e recaída grave. E essa recaída que ela teve foi quando a gente se passou para sessões quinzenais. E aí a gente já estava nesse quinzenal há uns 3 meses, tá? E ela teve recaída. E aí a gente teve que retomar para o semanal. Veja, cada caso é um caso, tá? É difícil dar garantias precisas, não é? Porque, outro ponto também, só para fechar, os pacientes vêm condicionados, viciados pela cultura, vamos dizer assim, em resultados rápidos, tá? Autoconhecimento não é resultado rápido, não é igual tomar remédio, já saiu minha dor, nossa, tô plena, feliz, tô voando. Gente, eu trago isso para a realidade, tá? Não é? A real seria, né, interessante ir para a vida sem dependências, né? Mas cada caso é um caso, e é que nem eu falo para eles também, não é? A vida de cada pessoa, ela é tão singular, ela é igual a digital do RG, não é? Cada vida que a gente vai atendendo ali é um universo tão único, que não é que a gente vai olhando para isso e fala, gente, oportunidade de aprender com cada história, né? Então, é isso, e fazendo uma amarração que o Judith Beck diz, já disse nos capítulos anteriores, que a gente tem que adaptar a TCC à cultura. Cada caso é um caso, aqui eu penso que é mais voltado para uma cultura americana, né? Que eles são mais rígidos, não é? Tem essa cultura aí mesmo, não é sobre ser certo e errado. Cultura, costume, né? E aí a gente tem que se adaptando. Tá bom, meninas? Então é isso. E aí ela continua, ainda nesse item 5, né? Muitos clientes fazem progresso com sessões semanais, mas se seus sintomas forem severos e seu funcionamento estiver em um nível muito baixo, podem precisar se encontrar com você com mais frequência, sobretudo no início. Mais próximo ao final do tratamento, você espaçará as sessões gradualmente, para dar ao cliente mais oportunidade de funcionar de forma independente. Rapidamente, outro parênteses aí, tá? Eu tô com um paciente que retomou a sessão, porque ele tinha parado,
por conta própria, não foi colaborativamente, ele parou em dezembro do ano passado. Ele voltou, porque houve término de relacionamento, né? Ele lidar com luto é muito desafiador, tá muito mal, muito mal. Eu percebi que é um mal mesmo, quando ele me enviou uma mensagem num domingo para iniciar aí a terapia, né? Então, assim, já é um sinal. E aí, o que aconteceu? A gente está com 2 sessões semanais. Porque a primeira sessão que eu marquei com ele, ele só chorava. Ele estava muito mal, estava mal, né? Tá tocando em alguns pontos, né? Interiores, dentro, ativando crenças, tá? Estamos olhando aí a respeito do diagnóstico. Mas sim, você vê, Judith Beck falando, que no início, e muitas vezes, vai precisar ver mais vezes, tá? Não só uma sessão vai dar conta. Às vezes vai precisar de 2. E é importante participar o paciente disso, que tudo bem, não é? Que tudo bem. Bem, meninas, próximo. Sexta parte. Resumindo e obtendo feedback. No final da avaliação, você resumirá a sessão para dar ao cliente um quadro claro do que foi feito. Primeiro, relembre-o de que o tratamento começará na semana seguinte. Depois, investigue a reação do cliente à sessão, tá? Então, assim, ó, interessante dar nos 10 últimos minutos, né? Mas vocês que vão percebendo também como é que é confortável para vocês, contextualizar. Penso que não só da sessão, mas de repente de encontros anteriores, o que foi percebendo da pessoa, porque acalma ela, sabe? No sentido de dizer que tá tudo bem, vamos caminhando. Estamos olhando para isso, estamos construindo, é um processo, não é? E olha aí, né? E a reação da pessoa, não é? Reação essa no sentido de ela está presente, está participativa, está colaborativa, né? Está querendo, né? Estar ali mesmo, ou ela se mostra meio resistente ali e tudo mais, né? Informação, né? Informação do processo dela. E, meninas, para fechar, Judith Beck traz sempre em cada capítulo, não é que ela traz aí o resumo desse capítulo 5 da sessão de avaliação. Olha só o que ela fala. Em sua sessão inicial com o cliente, você conduzirá uma avaliação detalhada para coletar dados, de modo que possa conceitualizar e diagnosticar acuradamente seu cliente e o plano de tratamento. Você procura atingir muitos objetivos, incluindo desenvolver a relação terapêutica, aumentar a esperança do cliente, familiarizá-lo com a TCC e o modelo cognitivo, abordar a desesperança e o ceticismo, definir objetivos amplos para o tratamento, relatar seu plano de tratamento geral, definir um plano de ação, estabelecer expectativas para o tratamento e resumir e obter o feedback. Depois dessa sessão, você confirma o diagnóstico e, quando relevante, contata profissionais anteriores e atuais da área da saúde e saúde mental que trataram ou estão tratando o cliente. Você continuará o avaliando a cada sessão para se assegurar de que seu diagnóstico está correto, refinar sua conceitualização do cliente e monitorar o progresso, tá? Então, ó, quer ver? Dá uma pausa aqui, ó. Sim, olha só. A respeito do plano de tratamento, vejam vocês, meninas. Para adiantar, ela vai falar mais lá, tá? Mas, para adiantar para vocês, sabe? Que de repente, né, vocês já estão atendendo, enfim, pode contribuir. O que seria esse plano de tratamento? Numa das aulas que eu estava assistindo, enfim, o curso que eu fiz, etc. Esse plano de tratamento é que, colaborativamente com o paciente, é pensar em, primeiro, estratégias
cognitivas, de como mudar as crenças. Por exemplo, sair de uma crença disfuncional e ir para crenças mais funcionais, né? Se a pessoa vem com uma crença de desvalor, então a gente vai construir crenças do que ele considera valor, tá? Pensamentos distorcidos que existem, né? Que são os pensamentos automáticos. Ó, primeiro aqui, ó, a gente vai focar no cognitivo e depois a gente vai para onde? Para o comportamento, para a ação, para modificar o comportamento. Porque a gente já ir diretamente no comportamento, por exemplo, a pessoa tá comendo demais, exemplo, tá? Tá numa relação disfuncional com a alimentação, tá? Não é falar para comer menos, não é. A gente tem que ver primeiro o que está causando, no caso, né, dentro, o movimento, o comportamento de estar hipercompensando na alimentação, tá? Então, ó, isso daí é o plano de tratamento, e é uma construção, é uma construção, porque a gente vai primeiro sabendo como é que ele funciona aqui, ó, como é que ele funciona, como é que ele funciona, que no caso é o padrão. O que é o padrão? Quando tem gatilho que ativa a crença, como ele pensa, como ele sente, como ele se comporta. A gente vai vendo, a gente vai conhecendo a pessoa, conhecendo, né? E aí vai construindo algo mais funcional para depois ir para o comportamento. E que eu penso agora, porque assim, né? A TCC, primeiro ela trabalha com identificação, e depois vem a modificação que no caso é o comportamento, não é? Então, assim, no, no cognitivo, tá? Demanda várias sessões, porque é isso. Até a gente saber como é que ele funciona, como é que é o movimento dele e tudo mais. E sim, que eu ia dizer também, tá? A gente mudando o cognitivo, é incrível o quanto é automático ele já mudar no comportamento, tá? Sabe por quê? É que nem num curso, uma professora comentou. Ela falou que a proposta é o paciente se tornar um cientista da vida dele. E o que seria isso? Ele começar a descobrir quando teve gatilho, quando ativou crença, o que ele pensou ali foi passando pela cabeça dele. Ele já ir se avaliando nesse lugar, entende? E vai facilitando muito o nosso trabalho, porque ele vai mudando no comportamento. Por exemplo, eu trouxe agora o exemplo, não é? Tá comendo demais. De repente, a pessoa começa a perceber que quando ela fica ansiosa por ativar a crença de desvalor, sabe? Alguém ali fala algo, ela toma para ela. E ela começa a perceber que ela vai para a comida para aliviar a ansiedade, tá? Não vou dizer que, né, ela já vai diminuir bastante, mas já ajuda, já muda, assim, no comportamento, né? Na ação dela, e é essa ação que tem que mudar, sabe por quê? Porque é essa ação, porque esse comportamento está trazendo sofrimento. É o comportamento que reforça a crença. É o comportamento que tem que mudar, entende? Ó, ativa a crença de desvalor, ela vai para alimentação. E na cabeça dela, de fato, alivia, mas não trabalha e não enfrenta. Desconstrói a crença de desvalor. Por exemplo, alguém falou algo, ela tomou para ela. Só que ela tá numa roda de conversa, não foi nem para ela, mas ela tomou aquilo para ela. Calma, tá? Vamos investigar o que tá passando pela cabeça. Enfim, meninas, é isso. Deixa eu ver se tem mais. Não, não tem. Finalizou. Foi clara. Vocês têm perguntas? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, ó. Tá? Faz sentido essa sessão, não é? De avaliação. Enfim, meninas, se vocês quiserem falar algo tranquilo, senão a gente pode ir finalizando por aqui. Ô, Silvia, eu queria colocar ainda em tempo, rapidinho, né? Essa questão da cultura, como influencia, né? Eu, quando li o livro da Beck, eu tive essa mesma impressão dessa questão, assim, mais rígida, mais engessada, vamos dizer, mais cartesiana, né? E, de certa forma, eu penso que nós, com
o sangue mais latino, vamos assim colocar, né? Nós temos, eu percebo que nossos pacientes têm essa questão do acolhimento, né? Que me soa muito frio essa forma que a Beck trata, né, o Weibe ali no livro, e não sei se ela utiliza-se desse padrão com todos os pacientes dela, mas eu outro dia estava assistindo a um programa que trata, que fazem cirurgias bariátricas, né? E o médico encaminha para o psicólogo, né? E eu percebia, esse programa é gravado nos Estados Unidos, e eu percebi esse mesmo engessamento, essa mesma rigidez com o paciente, sabe? Uhum, Eles falam muito assim, eles são muito objetivos no falar, né? uhum, E muitas vezes me parece, né, que quando a Beck me coloca nessa situação aí de fazer essa avaliação, né, ela explica passo a passo o que tem que ser feito, eu penso, gente, em 1 hora não vai dar tempo, 1 hora de sessão, né, porque a gente fala um pouco mais, o paciente fala um pouco mais também, e, e você como que cortar, responda só sim, não, ou qualquer outra opção, não tenho certeza, né, me isso. parece assim muito engessado, uma coisa muito fria, né? Eu não sei se isso funcionaria de fato, né, conosco aqui no Brasil, entende? Penso que talvez precisaríamos ser um pouco mais acolhedores, sim, seguir esse passo a passo, né, que é um bom passo a passo, mas com um pouquinho mais de carisma, um pouquinho mais de acolhimento, ou se sou eu que sou muito acolhedora, né? Mas, eu penso que me soa assim um pouco frio, né? Alessandra, fantástica a sua colocação, tá? Fantástica. Sim, nós brasileiros, embora eu tenha um traço oriental, gente, a minha mãe é brasileira e meu pai era japonês, tá? Então, assim, sou meio a meio. O que que eu percebo, tá? O que que eu percebo? E eu atendo pacientes orientais, já atendi alemães, americanos, tá? O que eu tenho para dizer? Que nós brasileiros, pronto, tem outra paciente que está morando na República Tcheca. Olha isso, está morando em Praga. Ela falou, escuta essa, que nós brasileiros damos de 10-0 em acolhimento. Olha isso, está certo? Que eles são rígidos. Olha a cena, ela disse que estava andando o cachorrinho dela, ela caiu. E ali tinham pessoas perto. Não pararam para acolher ela. Ela falou que se sentiu tão mal com aquilo, com aquela frieza, e a corrente enroscou, ela machucou. As pessoas que estavam ali perto, ela disse que, embora tenha olhado, fingiram que não estava acontecendo nada. Gente, sinceramente, o que eu quero dizer é que assim, ó, e aí, eu vou falar um pouco de mim, do lado da minha cultura oriental, olha que interessante, e do que eu assisto com os pacientes, que nós, e agora eu vou convidar Jung para entrar um pouco aqui, e quando a gente também convida ele vai para outro nível, na verdade. Que ótimo. Gente, a gente tem pares de opostos dentro da gente. O que eu quero dizer com isso? Razão e emoção, luz e sombra, ânimos e ânima, consciente e inconsciente. Ó, isso aqui que traz saúde. Por quê? Isso se validou e se valida na fala de paciente. Por quê? Porque traz sofrimento quando eles não conseguem expressar as emoções. Traz muito sofrimento quando a pessoa se sente bloqueada, travada, com emoções reprimidas. Ó, esse lugar de terapeuta, gente, eu brinco com os pacientes que isso que a Globo não mostra. A gente vai ouvindo cada fala ali e é velada. Você fala, gente, como a teoria se confirma como a verdade, sabe? Então, nós, brasileiros, nesse sentido, a gente aprende de berço esse acolhimento, sabe? Esse modo de ser, que quer abraçar, que quer ser, quer falar, e que põe a mão, e que abraça, que beija, é natural. E vou confessar, as pessoas gostam.
As pessoas querem isso. Muitas pessoas vêm fazer terapia porque não tem habilidade social. Entende? Sentar, fazer uma amizade na fila do pão, sabe? Entende? É só brasileiro mesmo. Só. E eu acho isso fantástico. Para fechar minha fala, para inserir, perdão, no nosso trabalho. Quando? É que nem um colega também psicólogo comentou esses dias. Do nosso trabalho ser um trabalho artístico. Sabe por quê? Por que trabalho artístico? Porque o nosso trabalho é a gente ir conversando com o paciente, só que ao mesmo tempo inserindo técnica, tá? Que para o paciente, ele acha que é um bate-papo, e não é. A gente já está analisando e avaliando ali, entende? Porque eu acho muito constrangedor exatamente isso que você falou, Alessandra. Para a pessoa, você está percebendo numa linguagem não verbal que ela está ali e está vindo algo tão interessante, aí você interfere. E às vezes essa interferência vai ser menos rica do que a pessoa estava trazendo ali. A gente tem que ter feeling, sabe? Quando fazer uma intervenção. E aí, nesse sentido, sim, a, a nossa cultura é totalmente diferente da americana, da oriental, da alemã, tá? E eu penso que só precisa lapidar um pouco do ponto de vista técnico, o nosso, para não ficar muito num bate-papo, sabe? Porque senão vai para o outro extremo dos americanos, né? Sabe? Aí sai da técnica e vai para um bate-papo, e isso eu não acho legal, não é? Enfim, não contribui no processo aí, né? Num diagnóstico, num trabalho artístico, tá? Então, para chegar nesse trabalho artístico, que eu penso que é entre técnica e vivência e vida, é processo, demanda um tempo. É possível chegar nesse lugar? Total. Mas é só com a prática que a gente vai tendo esse manejo, tá? E aí, não fica isso, né? Não fica tão técnico, na verdade, nesse modelo rígido, cartesiano, exatamente o que você falou, Alessandra, isso mesmo, americano, mas também não fica tanto num bate-papo no sentido de diminuir nossa profissão, não é verdade? Porque, infelizmente, nossa profissão ainda não está, sabe? Não é verdade? Ainda não é, tá? Mas vai depender da nossa atuação aí para, né? Enfim, Sim. Fazer entrar em homeostase, né? pronto. Exatamente isso. Muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Silvia, eu só queria fazer uma sugestão, Claro. porque eu estou seguindo o livro. E aí, para você pôr no slide a página, porque eu ficava muito tempo perdido procurando para onde que você foi, né? Então, se você pôr a página extra, a gente vira mais rápido, né? Sabendo para onde que está o que você está lendo. Tá bom, ótimo. Vou colocar. Mas foi ótimo, foi perfeito, foi maravilhoso, né? Só esse, botar na página, porque aí, quando ia para o próximo, ai, eu ficava, assim, ó, mudou a página, só isso. Boa. Legal, legal, Marcela. Boa sugestão, show. Vou colocar, vou colocar. Obrigada, viu? Então tá joia, meninas. Então, né? Quarta-feira que vem, Então, Marcela, na verdade a gente está tendo encontros quinzenais, tá? Pretendo futuramente aí, de repente até inserir o semanal, mas por enquanto é quinzenal, tá bom? tá bom. Tá bom. Lá no grupo você colocou sobre bioterapia de esquema. É, Né? Eu penso que assim, ó, a gente termina um, depois faz o outro. isso. Não sei, sabe? Sim, Porque é não, muita coisa. total, total. Sim, então, tá? Porque me Já interessa, e super interessante a terapia do esquema.
Legal. né? Então, depois que a gente acabar a Ajude, Bom, a gente poderia, né? Tem tá. aquele outro livro branco, né? Aprendendo terapia cognitiva, eu não sei, né? Sim, então, ó, qual que é o meu plano, tá? Meu plano. Primeiro, é ter esse grupo aqui, porque a gente aprende muito, sabe? Tem que ser viva a palavra, sabe assim? Então, qual é o meu plano? Ó, primeiro esse que a gente está lendo, esse verde da Judite, depois dos esquemas, e depois que eu pensei, coloquei até lá no grupo, né, para o pessoal votar, que seria interessante. Ó, a gente estudar o terceiro livro, que é o DSM. Sabe por quê? Porque eu percebo que nós, e me coloco total nesse lugar, a gente se sente ainda inseguro em dar diagnóstico, não é Uhum. verdade? E para a gente dar diagnóstico, a gente precisa ir na fonte, sabe? E a gente indo lá nesse livro, a gente vai aprender muito. Ó, só um parênteses desse DSM que eu estava vendo hoje. Olha que interessante. Olha o que fala. Por exemplo, a respeito do transtorno bipolar. O que que fala lá? Que o transtorno bipolar pode ser confundido com uma TAG, que é a ansiedade generalizada, com TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, com depressão, enfim, tá falando lá. E isso daí é quando, de repente, o terapeuta fica na ânsia de dar o diagnóstico. Você vê que interessante, é velado, é uma construção, e por isso que o Judith Beck traz aí, ó, que se a gente tem um diagnóstico, é interessante entrar em contato com outros profissionais, porque essa troca aqui, gente, veja vocês, na verdade, outros olhares, não à toa a gente precisa ter o grupo de supervisão, a gente consultar psiquiatra, enfim, esse dia até uma psiquiatra me ligou, no caso de uma paciente, não é, o que eu percebo, assim, não é quem sabe mais ou quem sabe menos, gente, não é esse o propósito, porque assim, sabe, às vezes eu vejo uma questão de ego, vaidade, sinceramente, ó, é a gente ajudar aquela alma que está Nosso foco procurando, é ajudar a pessoa, pelo amor de né? Deus. Trabalhar ali no multiprofissional, ou outros, mas não nessa competição, no sentido de ajudar ali. Foi por isso que a gente escolheu a profissão, né? Essa Exato, profissão, né? Para ajudar exato, ali e a foi, nós mesmos, né? E a nós mesmos. exato, Quando a gente lê alguma coisa, a gente também tem um pouquinho de cada coisa, né? Vai acendendo também as nossas luzes, né? Mas também, quando a gente fala, a gente é o primeiro que escuta, né? Então as coisas também vão servindo para a gente, né? Então, sem essa competição, né? Sempre com o sentido de ajudar o outro, né? tá? É essa a minha proposta, é essa, exatamente, sabe? Você vê aquela pessoa caminhando, funcionando, enfim, estando bem. Acredito muito que a gente é instrumento, não é? E também, na medida que a gente ajuda e salva o outro, a gente vai se salvando, não é? É incrível, isso é incrível. E Jung traz uma frase, né, que diz que a gente tem que fazer quando a gente está atendendo aquele paciente, mas é uma pergunta que a gente faz dentro da gente mesmo, que a gente tem que fazer a seguinte pergunta: o que a história desse paciente revela sobre a minha? Não é verdade? Quer dizer, é convite para a gente olhar para alguns pontos das nossas feridas e possibilidade de crescer, não é verdade? Enfim, né, eu acho muito, um trabalho muito artístico, na verdade, o nosso, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de, de Paciente não falta, nós não precisamos nem se descabelar uma outra, porque não, né, não tem em todas as cidades, né, o coração ferido, assim, sim, ninguém ainda vai mais, sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. exato, ainda mais no pós-pandemia, né? Nossa. Então, meninas, olha isso, tá? O livro da Judy Beck, Terapia dos Esquemas e o DSM. Por isso que eu tô pensando numa proposta, tô vendo aí ainda, porque, enfim, os horários estão bem apertados para mim, ter os encontros semanais, para adiantar, entende? Para adiantar. Ou a gente falar aqui 2 capítulos seguidos, enfim, tá? Mas vamos Tá construindo. bom assim, 15, tá bom. Isso mesmo. Vamos devagar com o santo. Entendi, meninas. Então tá bom, e aí é isso, e a gente vai tendo trocas lá, a gente vai construindo, mas por enquanto é isso. Quinzenal, um capítulo por encontro, e vamos que vamos.
Mas está perfeito, amei as ideias aí. Legal, legal. Bem, então é isso, meninas. Uma boa noite aí para vocês, bom restinho de semana e a gente vai se falando, tá bom? Boa noite, Silvia, muita gratidão, viu? Nada, imagina. Beijo, meninas. Até, beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Nada. Tchau, tchau. Excelente. Boa noite. Tchau, tchau.